Oi, gente, tudo bem? Há quanto tempo? Eu vim aqui bater um papo com vocês. Primeiro, porque eu estava com saudades de conversar com vocês aqui pelo Instagram. E segundo, que faz muito tempo que eu não faço lives, né? Não trago aqui os profissionais para trazer aquelas informações que são relevantes. Mas hoje eu resolvi vir bater aqui um papo com vocês porque algumas questões que eu tenho visto aqui no Instagram e eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Primeiro eu quero dar boa noite a todos. Elia, Socorro, Maria Ribeiro, Cícera, Coraci. Boa noite, gente. Obrigada por estarem aqui presente nesse bate-papo, ok? Marisa, de onde vocês estão falando, gente? Eu queria que vocês tocassem aí nesse aviãozinho e convidassem as pessoas para vir assistir essa live que eu vou fazer. É uma live surpresa, eu não avisei a ninguém, não coloquei no Instagram, foi assim de repente. Eu estava aqui pensando nas coisas que têm acontecido, nos comentários que eu tenho visto aqui no Instagram e resolvi bater um papo com vocês. Bauru, Beatriz é de Bauru. Boa noite, Beatriz. Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. Boa noite, Célia. Nossa, que espetáculo, gente, de tudo, Si. Boa noite, Si. Da Argentina, buenas noites, Maria. Obrigada, João Pessoa, Cícera. Então, gente, Joinville, Santa Catarina, gente, Cristina de Santos, gente, de tudo quanto é lugar do Brasil e fora do Brasil. Queria que vocês tocassem nesse coraçãozinho, a Piaí. Olha que maravilha, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Nossa, que espetáculo nesse coraçãozinho aí, porque aí vai atrair mais pessoas para lá. Carmen, do Ceará. Oi, Carmen, eu também sou cearense, Carmen. Marli, do Rio Grande do Norte. Oi, Marli. Gente, que alegria. Olha, um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu resolvi fazer essa live pelo seguinte fato. Todos os dias eu posto vídeos aqui no Instagram com exercícios físicos de 1 minuto, 1 minuto e meio. E a minha intenção é incentivar, estimular, inspirar as pessoas a praticar atividade física. E com esses exercícios que eu faço diariamente. Karina, boa noite, Karina, Vera Lúcia. Então, gente, às vezes eu coloco alguma coisa e vejo assim algum comentário e em função disso é que eu vim aqui conversar com vocês algumas questões aqui que eu pontuei, tá? Faz tempo que eu não faço live, mas eu já estou querendo retomar as lives, vou convidar os profissionais, porque eles sempre têm coisas importantes para informar para a gente aprender até como se cuidar melhor, e antes a gente não tinha esse conhecimento. Bom, primeira coisa, gente, que eu queria falar com vocês são essas questões relacionadas sobre a prática da atividade física. Quem quiser fazer alguma pergunta aí, pode fazer, tá bom? Aurora, boa noite. A primeira pergunta aqui é sobre qual o melhor horário para fazer atividade física. Gente, o melhor horário para fazer atividade física é o horário que você pode fazer. Seja de manhã, seja à tarde, seja à noite. Então, é aquele horário que você consiga realizar o seu treino. Eu, por exemplo, o meu treino eu gosto de fazer ou à tardinha, no final da tarde, ou à noite. Porque eu já estou aquecida, de ter me movimentado o dia todo, então eu me sinto melhor de fazer a minha ginástica, o meu treino, esse horário. Agora, tem gente que prefere de manhã. Se eu tiver que acordar às 6 horas da manhã para fazer o treino, eu não vou render. Então, cada um que faça o horário que for conveniente, o horário que pode. Tem gente que está trabalhando, não consegue fazer à tarde nem de manhã, só consegue fazer à noite. Ó, aqui a Maria está dizendo que faz às 8 horas da manhã, deve ser, né?
Então, mais importante, gente, é a regularidade, a constância. Então, por exemplo, se você tem dia que eu faço à tardinha, que é o horário que eu gosto, no dia seguinte, às vezes eu faço até final da manhã, depende. Então, o importante de tudo, gente, é ter essa regularidade. Você pode fazer, vamos supor, segunda, quarta e sexta, na parte da manhã. E tem um dia na quarta que de manhã você tem um compromisso, precisa ir a um médico, precisa resolver um assunto e não pode fazer de manhã, faz à tarde. Mas você fez o treino, isso é que é importante, é essa constância. Nem que seja uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana ou diariamente. O importante é fazer o treino, porque não adianta também fazer um dia, ficar 15, 20 dias sem fazer. Então, a constância, a regularidade é que é importante. Faça às 9 da manhã, de segunda a sexta, Carme. Parabéns, Carme. Que interessante, todos os dias, que bom. Então, gente, essa questão do horário, tem estudos que falam que é melhor de manhã, que é melhor no final da tarde, mas eu me sinto melhor fazendo ou no final da tarde ou à noite, que é o horário que eu consigo render mais no treino. Gente, eu queria também, uma coisa que eu queria falar aqui sobre essa epidemia de sedentarismo e de aumento de peso e o surgimento de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, que está acontecendo. Antigamente, gente, as pessoas se movimentavam mais em busca do alimento. Elas tinham que se movimentar, caçar, pescar para conseguir se alimentar, para conseguir sobreviver. Depois, com o passar do tempo, esse movimento ele foi diminuindo, porque foram surgindo os equipamentos, os carros e as coisas que foram facilitando a vida da gente, mas também deixando a gente com menos movimento. E daí começaram a surgir as doenças chamadas hipocinéticas, quer dizer, as doenças surgidas pela questão do pouco movimento ou da falta do movimento, né? Então, com isso as pessoas foram adquirindo um comportamento sedentário, porque tudo é mais fácil hoje, né, gente? A gente tem um controle remoto para ligar a televisão, a gente tem um carro para se locomover, e tudo isso foi facilitando a vida da gente, né? Então, o que é que mudou? Mudou o comportamento das pessoas, ele deixou de ser ativo e passou a ser sedentário. Então, as pessoas eram mais magras antigamente, porque elas se movimentavam muito. Mas o que é que acontece? Pode perguntar se elas eram mais magras e se movimentavam mais, então por que morriam mais cedo? Porque também não existiam os tratamentos, não tinha os antibióticos, não tinha os remédios para cuidar das doenças que surgiam, outros tipos de doença. Agora, essas doenças que estão surgindo pelo comportamento sedentário são doenças ortopédicas, doenças crônicas degenerativas, como a hipertensão, o diabetes e o colesterol alto. Então, os estudos científicos, eles foram surgindo e chegaram à conclusão que as pessoas precisavam voltar a se movimentar mais. E já que elas não tinham esse comportamento ativo, então vamos influenciar, vamos incentivar, vamos estimular essas pessoas a fazerem atividade física. Pelo menos ela tem aquela obrigação, vamos dizer, entre aspas, de fazer aquele movimento naquele dia, naquele horário, naquele período. E aí, pelo menos, elas vão introduzir mais atividade física na vida delas e evitar essas doenças, né? Então, foi desenvolvido um guia, através desses estudos, para ter uma diretriz, para saber quanto eu devo fazer para eu me tornar uma pessoa mais ativa, quanto eu devo fazer de atividade física, qual a quantidade, né, de atividade física que eu devo fazer para minha saúde, para melhorar a minha saúde. Então, aqui no Brasil foi desenvolvido um guia de atividade física para a população brasileira, que a diretriz é o seguinte: todo adulto deve praticar no mínimo 150 minutos de atividade física aeróbica ou aeróbia. Essa atividade física pode ser a caminhada, pode ser a dança, pode ser a natação, pode ser
a esteira, qualquer exercício que seja cardio. Além disso, acrescentar no mínimo 2 vezes por semana exercício de força, que é o exercício resistido, a musculação, exercício de equilíbrio e exercício de flexibilidade, tá? Esse guia, ele foi criado em 2022, é recente, mas é para a gente ter um norte do que a gente deve fazer para melhorar a nossa saúde, né? Então, você tem que praticar pelo menos isso. 150 minutos de atividade física aeróbica são 30 minutos de caminhada, no mínimo 5 vezes por semana. Então, se eu faço 30 minutos de caminhada por dia, eu já estou cumprindo a meta de saúde que é recomendada pelo Guia de Atividade Física, que são, no total, 150 minutos por semana. Eu queria também falar aqui, gente, uma questão que eu gostaria aqui de pontuar é sobre esses exercícios feitos em casa. Dia desse eu postei um vídeo e falei assim, esse exercício é bom para aumentar a massa muscular. Era um exercício que eu estava utilizando o peso do próprio corpo para poder fazer o movimento. E uma pessoa lá comentou, não adianta, tem que só em academia que resolve, isso aí não resolve. Gente, é o seguinte, o exercício para melhorar a massa magra, para aumentar a massa muscular, que dá mais estímulo para o músculo, é o exercício resistido, que é contra uma resistência. Essa resistência pode ser o aparelho da academia, né, a máquina, pode ser um peso livre, um haltere, uma garrafinha com água, e pode ser também os elásticos, que a gente utiliza aqueles elásticos de resistência, como também pode ser o peso do próprio corpo. Então, se eu peso, por exemplo, 60 quilos e eu levanto, faço exercício de panturrilha, eu estou levantando 60 quilos. Então, gente, isso também funciona. Agora, assim, na pessoa idosa, obviamente, o que vai melhorar é a força. Através desses exercícios, a força ela aumenta até em 200%. Agora, a massa magra, a massa muscular, vai depender, gente, também da alimentação que essa pessoa tem. Tem pessoas que não comem carne, não comem ovo, não comem peixe, não comem nenhum tipo de proteína. Aí ela precisa inserir proteína para poder melhorar o rendimento dela no exercício físico, para poder melhorar, para que esse músculo realmente execute e melhore essa massa magra. Agora, quem vai recomendar isso é o médico ou a nutricionista, que são profissionais especializados para fazer essa recomendação. Então, não adianta só pegar um peso e fazer exercício, tem que ter uma boa alimentação, tem que cuidar da saúde. Vai depender também, gente, do seu histórico de atividade física, vai depender do tipo de fibra muscular. Tem gente que tem mais tendência a fazer exercício de resistência, de cardio, de caminhada, de corrida, e outros já preferem exercício com peso, musculação. Então, assim, o que é preciso? Você precisa primeiro ver a sua alimentação, para ver se ela está adequada, para você melhorar esse ganho de massa magra, e também precisa fazer o exercício contra uma resistência, para poder melhorar a força do músculo e também essa massa muscular, e também precisa controlar as doenças, né, gente? Porque às vezes a pessoa não tem condição de fazer o exercício porque tem algum problema de saúde. Eu fiz algumas anotações aqui sobre alimentação, introduzir proteínas e etc e tal, né? Agora, eu queria falar da caminhada. Tem gente que fala assim, a caminhada a pessoa emagrece. Gente, tudo bem, mas a caminhada, se for uma caminhada moderada, você vai estar carregando o peso do próprio corpo, porque você vai estar se deslocando. Então, também é bom para os músculos. Não é só o peso, a caminhada também é excelente. Então, tem gente que prefere, por exemplo, o Pilates. O Pilates ele usa muito o controle da força muscular, ele usa muito a postura, né? Ele é trabalhado muito com o abdômen, o core, né? Como eles chamam.
e vários outros tipos de exercício. Agora, a pessoa fala assim, e a hidroginástica? Gente, a hidroginástica é muito legal treinar numa piscina, tá ali rodeado de um grupo de hidroginástica, é divertido, é lúdico, é muito bom estar na água, mas para massa muscular, o mais indicado são os exercícios com peso. Aliás, gente, a hidroginástica, a pessoa que tem às vezes algum problema na articulação, do joelho, do quadril, o ortopedista costuma recomendar alguns, né, lógico, a hidro, porque justamente ela diminui o impacto, né? Cria uma resistência no movimento, você usa alguns equipamentos ali dentro que pode até gerar força no músculo. E gera, né? Porque tem os atletas, mas aí são atletas, eles são bem fortes e tal. Mas a atividade física mais recomendada é exercício com peso. Mas a musculação, gente, o exercício resistido, ela é uma preparação para você preparar o seu corpo, para você ter força para realizar as atividades da vida diária. Até os atletas, gente, eles fazem um trabalho de musculação para preparar o corpo deles e depois eles fazem a parte técnica, junto com o treinador lá deles, o técnico deles. Então a musculação, ela tem que estar presente na sua vida e tem que ser regular. Eu queria também dizer o seguinte, a atividade física, gente, toda ela conta. O importante é dar o primeiro passo. É fundamental você começar. Você tem que iniciar. Nem que seja você andando 10 minutos, pelo menos por 10 minutos por dia. Porque a partir de 10 minutos começa a fazer efeito, né, na saúde. Então você não pode não fazer. Isso é que não dá. Agora tem pessoas, gente, eu ouvi pessoas dizer assim, eu tenho tanta dor que eu não tenho coragem de fazer exercício. Gente, é o seguinte, às vezes eu vi também no Instagram uma pessoa dizendo assim, faz exercício que passa. Não é bem assim. Tem dores em determinados locais do corpo, no quadril, no joelho, seja onde for, que se a pessoa não for bem orientada, se esse exercício não for adaptado, essa dor pode piorar. Então, a primeira coisa que tem que fazer é ver com o médico a recomendação. Às vezes a pessoa precisa de uma fisioterapia para tratar aquela dor através dos exercícios, dos aparelhos que o fisioterapeuta tem, do laser e de outros aparelhos. E pode fazer o treinamento junto também. Mas aí tem que ser com um profissional habilitado, que tem capacidade de trabalhar com pessoas que têm patologias. Não é assim, colocar, eu sou especialista em idoso, não é ser especialista em idoso. Ele tem que ter uma especialização e ser habilitado a passar exercícios para idoso. Gente, agora o idoso, agora não, já tem em 2017 eu fazia umas disciplinas para o mestrado na Unifesp e a médica geriatra pediu para a gente falar sobre o idoso. Aí na época eu falei, idoso está na moda. Em 2017 isso, agora nós estamos em 2025, continua na moda. Então agora todo mundo está dando aula para idoso e acha que é só chegar e passar um exercício leve que tudo bem. Não, tem que fazer uma avaliação, ver o que aquele idoso tem, ver o tipo de treino que você vai passar para ele, porque senão você pode piorar a condição desse idoso. Entendeu? Não é só porque está na moda, porque o idoso agora todo mundo faz exercício, que eu vou lá e vou fazer um exercício X com ele. Não, gente, tem que ter cuidado. Todo cuidado é pouco. Claro, você tem que dar estímulo para que esse idoso ele progrida nesse treinamento físico. É importante que haja uma progressão de treino, né? Uma progressão de carga, uma especificidade do treino, tem que ser específico. Isso se a pessoa for fazer um programa de treino com um personal trainer. Agora tem esses exercícios, gente, que a gente faz em casa. Esses que eu passo no Instagram, por exemplo, são exercícios de fácil execução. Eles são de baixo impacto, que qualquer pessoa pode fazer, a não ser aquela pessoa que o médico diga, você não pode de jeito nenhum fazer. Aí realmente você não pode. Mas se o médico fala, você pode fazer exercício leve, então você pode fazer esse exercício. Então, aqui, Rose,
Sou profissional de educação física, muito boas dicas. Obrigada, Rose. Prazer em tê-la aqui na live, tá? Que bom ter uma colega aqui na live. Então, gente, o que é importante? É você adaptar, entendeu? Tem pessoas que têm alguma dificuldade no quadril, que não pode fazer determinado movimento, outro no joelho. Tantas pessoas que têm dor no joelho, dor nas costas. Essa semana uma pessoa conversou comigo querendo fazer aula porque ela sente muita dor nas costas e ela quer melhorar essa condição. Eu ainda não avaliei, só bati um papo. Mas aqui, gente, a maioria das academias, os professores não estão mais acompanhando os exercícios. Você tem que fazer sozinha. É uma pena, porque deveria, né? Principalmente se a pessoa está na terceira idade. Não pode chegar, dar uma ficha de treino para a pessoa e largar essa pessoa lá. Vai lá e faz o exercício. Não pode, gente. Tem que ter muito cuidado. Não pode pegar, faça 3 séries de 10 repetições dessa máquina, daquela outra máquina, daquela outra. Funcional, uma academia funcional que eles acompanham. Exatamente. Se a pessoa não tem condição de ter um personal trainer, tem que ter uma academia que acompanhe pelo menos 3 pessoas ao mesmo tempo, dá. O que não pode é largar várias pessoas fazendo exercício ao bel prazer e se acontece uma lesão. A sobrinha de uma amiga estava numa academia fazendo exercício e colocaram a anilha na parte de cima da prateleira. Ela foi tirar essa anilha, que é um peso redondo assim, para colocar na máquina, e a anilha caiu no pé dela. Resultado, ela teve que fazer já várias cirurgias por causa desse problema. Então, gente, não pode, gente. Tem que ter cuidado, tem que orientar, tem que ver que tipo de exercício a pessoa está fazendo. Às vezes a pessoa quer ganhar massa muscular rápida, então coloca peso demais. Então, por isso é que existem os profissionais de educação física, por isso é que existem os estudos em educação física para poder melhorar essas condições. Não pode largar a pessoa. Eu sei como é isso. Tem academia que parece fábrica, né, de fazer exercício, né? E não pode ser assim. Então, como eu estava dizendo, gente, nem todo mundo, não existe uma coisa generalizada, né? Existe aquela pessoa que tem dor, que eu estou falando, né? Não é uma coisa generalizada. Você tem que fazer um exercício específico que melhora a condição, que ela goste de fazer, que ela se adapte, tem um período de adaptação. A atividade física tem que começar leve, depois ter essa progressão, tem que variar o treino, tem que ser específico, tem que ter essa progressão de carga. Esse é o princípio do treinamento físico. Outra coisa, gente, assim, super importante que eu não posso deixar de falar. Eu vejo também aqui muito no Instagram, são pessoas que são idosas fazendo bastante musculação, com peso pesado, toda trabalhada no músculo. É lindo, gente, de ver, é maravilhoso. Mas nem todo mundo tem condição, entendeu? De ser igual àquela pessoa. É uma inspiração, mas pode ser também uma frustração. E não deveria, entendeu? Porque a pessoa fala assim, uma pessoa de 60 anos que faz aquele peso pesado e uma pessoa que tem 60 anos, mas não tem condição de fazer. E ela fica assim, puxa vida, né? Ela consegue, eu não. Mas essa pessoa que está conseguindo fazer, essa pessoa tem um personal, essa pessoa ela tem um nutricionista que orienta na alimentação que ela precisa fazer. Rose, eu sou essa pessoa que gosta de pegar pesado. Ótimo, Rose. Tudo bem, mas se você tem condição para isso, perfeito. Ninguém aqui está condenando quem pega pesado, não. A gente aqui está, na verdade, é só orientando que as pessoas elas façam o treino físico de acordo com a condição dela. Cada um tem a sua condição e a gente não pode comparar aquela que pega pesado com aquela que não tem condição. A gente começa cedo e temos acompanhamento. Ótimo, Rose, isso é muito importante. Quem tem esse histórico de começar cedo, às vezes a pessoa já praticou um tipo de esporte quando era mais jovem, fazia natação, fazia vôlei, fazia basquete, é muito importante ter esse histórico, mas tem gente que não tem. Aí chega na terceira idade,
o médico fala assim, tem que fazer exercício. E a pessoa fala assim, meu Deus, eu nunca fiz exercício na vida, e agora? O que é que eu faço? Aí, nesse caso, precisa de ter uma pessoa que oriente. Porque, gente, o exercício físico, ele é muito importante. Por que que todo médico recomenda? Porque realmente já foi comprovado que é importante. Quarta-feira eu passei numa consulta com... Mas realmente ninguém sendo idoso não pode chegar abusando, sim. Eu passei numa consulta com a endocrinologista que eu passo nela há mais de 20 anos. E ela perguntou para mim, você está fazendo exercício ou você mais dá aula do que faz? Aí eu disse, doutora, eu dou muita aula e eu estou fazendo pouquíssimo exercício, até porque eu estava com um problema de tontura. Então, eu resolvi maneirar um pouco e tal. Ela disse, então, você já melhorou da tontura? Melhorei. Então, você tem que voltar para o ritmo que você estava. Porque até ganhei um pouco de peso com essa diminuição que eu fiz dos exercícios, né? Então, ela falou para mim alimentação saudável, exercício físico. Aí ela me disse que todo congresso que ela participa, a recomendação é exercício resistido. Tem que fazer, não tem como escapar. Gente, por quê? O exercício, gente, ele melhora a pressão arterial. Então, às vezes a pessoa está com a pressão um pouco alterada, daí a pessoa começa a se alimentar melhor, diminuir o sal e fazer o exercício, essa pressão diminui. E agora vocês viram que saíram recentemente que a meta não é mais 12/8, é menos do que 12/8. Então, a gente tem que se cuidar. Principalmente, gente, a genética. Eu, por exemplo, eu venho de uma família que tem colesterol alto. Então, vários na minha família têm colesterol alto. Eu já tomo remédio para colesterol alto. Aliás, é o único remédio que eu estou tomando atualmente. Então, eu tenho que tomar, porque senão eu posso ter um AVC, posso ter um infarto. Agora, fiz os exames, estão controlados. O HDL, o LDL. O HDL, que é o colesterol bom, está super alto. Por quê? Porque eu pratico exercício físico. O LDL, que é o colesterol ruim, ele diminuiu. Por quê? Porque o exercício físico diminui o colesterol ruim. Gente, o exercício físico, ele também controla o diabetes. A pessoa que tem diabetes, ela precisa fazer exercício físico. Ele capta melhor a insulina que está no músculo, circulando lá. O exercício físico também melhora a circulação sanguínea nas pernas. Pessoas que sentem peso nas pernas, tem vasinho, varize, precisa fazer exercício para circulação. O exercício físico, ele também é bom para a postura. Você fica com a postura melhor quando você pratica exercício físico. Ele também é bom para a parte ortopédica. Então, às vezes a pessoa tem dor, mas é devido à má postura, até por causa do sedentarismo. Então, ela começa a fazer exercício físico, essas dores diminuem ou até vão até embora. Então, é importante, gente, fazer exercício físico. Agora, tem um benefício da atividade física que eu acho, assim, top dos tops. Alguém aí sabe qual é o exercício top o benefício top dos tops? Quando eu não faço exercício, tenho câimbras, tá vendo? Cada um sente uma coisa. É isso aí, gente. Pode falar aí o que vocês sentem. Gente, para mim, o benefício top dos top é diminuir a ansiedade, diminuir o estresse, melhorar a saúde mental. Gente, isso é importantíssimo, porque a mente da gente é que controla tudo. Se você não tá bem, você não consegue nem fazer exercício. Então, assim, quando você está fazendo exercício físico, você libera hormônios que é bom para o humor, são os hormônios do prazer, a endorfina, serotonina. Todos esses hormônios, eles são liberados e eles te dão esse prazer. Tem um momento que quando eu estou fazendo exercício, quando chega assim na metade do treino, eu costumo dizer, ai, que delícia. Gente, é porque é a hora que o hormônio está sendo liberado. Então, é realmente uma delícia. A mesma coisa que comer um chocolate. Ai, que delícia.
comer um queijo parmesão. Ai, que delícia! O exercício também, gente, tem esse momento, porque ele libera todas esses hormônios que te dão prazer. Então, gente, é isso aí. Não tem como escapar. A gente precisa fazer exercício físico para melhorar a nossa condição de saúde. Esse exercício tem que ser pelo menos 150 minutos de atividade física na semana, aeróbica. A pessoa não tem idoso que não tem condição de andar. Existem umas bicicletinhas que a pessoa faz o movimento em casa, ou mesmo esses exercícios que a gente dá simulando uma bicicleta, que pode fazer sentado, não precisa ser exercício só em pé. E aqui, gente, o meu Instagram é 50+. Tanto tem pessoas que são hiperativas, que treina pesado, como a Rose aqui falou agora há pouco, como tem gente que não tem a menor condição e tem vontade, e não é nem questão só de vontade, precisa fazer exercício. Até porque para melhorar a condição dela de saúde, melhorar o humor, melhorar a autoestima, entendeu? Diminuir as dores, gente. Agora, o que precisa é ser bem orientado. Não adianta você jogar um treino. Aqui a Maria está dizendo, acho terapêutico. A turma é alegre, nos dá prazer físico e mental e até sexual. Isso mesmo. É isso. O exercício físico ele te estimula a ser uma pessoa, até melhorar a tua autoimagem. Você começa a se arrumar mais, a colocar um batonzinho, um brinquinho, você se sente mais poderosa, vamos dizer assim, porque você vai ter mais energia, mais disposição, mais força, mais vigor para poder viver a vida plenamente, né? Para a sua vida ser funcional. Agora a gente tem que pensar também nessas pessoas que eu acabei de falar, que são pessoas que têm problemas já de saúde, que têm dificuldades, que é o idoso frágil, que não consegue, às vezes, nem frequentar uma academia, precisa ter um professor que vá até a sua casa para poder fazer o exercício, ou um fisioterapeuta, mas que ele precisa fazer para melhorar a condição dele, porque senão ele vai ficando cada vez com mais dificuldade. Então, gente, o que eu queria dizer é o seguinte, resumindo aqui, atividade física, ginástica, né, que eu gosto de falar, você pode fazer qualquer hora do dia, desde que você tenha regularidade. Você não precisa se comparar com ninguém que você vê aí na internet fazendo exercício. Cada um tem a sua própria condição e o seu limite para a prática de atividade física. Você também procure orientação de um profissional que seja especializado, principalmente se você for idoso, você tem que ter essa orientação. Tem muitos profissionais aqui na internet que são especializados e que dão esse tipo de orientação. É importante, tá? E não adianta só dizer que é especializado, ele tem que ser realmente, tá? E outra coisa também, se você frequenta uma academia, peça orientação ao professor que está lá nessa academia. Professor, me ajuda aqui, como é que eu faço esse exercício? A minha postura está correta? A quantidade de peso tá correta? Não vai fazendo por conta própria não, porque para evitar lesão. E às vezes até um problema que possa acontecer com você, como foi o dessa moça que caiu o peso no pé dela, né? Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês, tá? Façam, porque o exercício ele vai trazer todos esses benefícios que são importantes, que eu já citei aqui, que a melhora do colesterol bom, a diminuição do colesterol ruim, a diminuição da pressão arterial, a melhora da circulação sanguínea, a melhora da postura, a diminuição das dores osteomuscular e também diminuição do estresse, da ansiedade. E é isso, gente, que eu queria falar, tá? Então, olha, façam os exercícios. Eu tenho mais de 40 anos que eu dou aula de ginástica, tenho 2 especializações nessa área. Para quem não me conhece, eu sou professora de educação física, graduada na Universidade de Fortaleza, porque eu fiz a faculdade lá, depois eu vim para São Paulo, fiz 2 especializações aqui,
Uma em exercício resistido para idoso na USP e a outra em exercício terapêutico na Unifesp. Amo o que eu faço e gosto muito de ajudar as pessoas aqui através do Instagram. Eu tenho muito feedback positivo em relação a isso. E é isso, gente. Eu vou retomar as lives, trazer profissionais especializados para a gente aprender um pouco mais. Então, tudo de bom. Obrigado para quem esteve aqui presente e até qualquer momento novamente, tá bom? Um beijo grande. Tchau.